Olá pessoal, esse vídeo aqui nós vamos mostrar como que funciona o método risco e retorno. Lembrando sempre que esse método tem como objetivo, né, preservar o seu capital, ou seja, fazer um gerenciamento de risco. Tá? Lembrando também que esse método ele deve ser usado em conjunto, tá, com o setup gráfico. Tá? O setup gráfico já foi definido em outro vídeo nosso, tá? Que vai indicar para a gente o ponto de entrada que atende aos critérios, tá? E aí, a partir desse momento, a partir do momento que o setup gráfico identifica o ponto de entrada, nós executamos uma compra e aí, nesse momento, é que utilizamos, então, o método, tá? Como o próprio slide fala aqui, como tudo na vida, a bolsa também não tem certeza. Justamente por não ter a certeza que a operação dará um bom resultado, foi criado esse método aqui de risco-retorno. Tá? Você determina ali uma margem de perda em percentual, 5%, 10% em cada operação, 2%, aí fica até o critério. Tá? E baseado nisso daí, você faz a multiplicação para o teu ganho, o dobro desse valor. Se eu definir que eu tenho um limite aceitável de 5% de perda, eu vou identificar que o meu ganho será em torno de 10%, ok? Então seria como se fosse uma regra matemática 2 por 1. Só para ilustrar aqui, esse quadro aqui, ele analisa o seguinte, tá? Uma simulação onde em 5 operações eu tive 3 resultados negativos, menos 5, menos 10 e menos 5, e 2 resultados positivos, um de 5 e um de 20. Isso, pelo resultado financeiro acumulado, tá? Eu fechei as 5 operações com um ganho de 5%. Tá? Lembrando bem que o resultado que vai nos dar mais chance de sucesso, tá, é o setup gráfico. É lá que você vai definir o momento certo de você executar a sua compra ou, se você estiver operando vendido, a sua venda, ok? Tá? Então, partir desse momento, tá, as possibilidades utilizando o setup gráfico facilita bastante. Tá? Ele vai gerenciar o risco da sua operação. Tá? Nessa simulação, como eu falei, apesar de em 5 operações termos aqui 3 operações negativas e 2 positivas, o acumulado acabou sendo em torno de 5%. Tá? O conceito do método, tá? Ele é definir um limite aceitável para sua perda numa operação. Tá? A regra se resume, numa operação matemática, de 2 por 1, ou seja, para cada R$ 2 que eu desejo ganhar, eu admito correr um risco de perder até R$ 1. Tá? Devido ao movimento, à volatilidade do mercado, esse método ele foi partilhado em dois. Então nós vamos ter 2 stop loss e 2 stop gain. Por que isso? Tá? Porque existe em determinados momentos que o setup identifica o ponto de entrada, ele dá uma breve subidinha, daqui a pouco ele dá uma caída e volta a subir de novo. Isso nós chamamos de violinada, né? Ou seja, ele dá aquele tombo rápido e volta a subir. Então muitas vezes você coloca só um stop, bateu ali, saiu, você está fora da operação. E no nosso caso não, com 2 stops, o que acontece? Nós podemos sair no primeiro stop, mas permanecemos na operação no segundo stop. Como é que eu faço isso daí? Eu divido a operação. Se eu comprei 10 mil opções, por exemplo, né, eu vou dividir, sendo que no primeiro stop eu coloco metade, 5 mil, a um percentual, e no segundo stop os outros 5 mil. Então eu posso sofrer a violinada no primeiro stop, mas permaneço na operação ainda com metade do que eu entrei inicialmente. Tá? Vamos dar aqui um exemplo. Vamos dizer que eu comprei aqui uma opção em R$ 1, tá? Um valor unitário de R$ 1, comprei 10 mil opções ao valor de R$ 1. Tá? É um exemplo simbólico. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um stop loss, tá? LCL1, que seria o meu primeiro stop, de 5 mil, ou seja, 50% da quantidade física que eu comprei, com limite de perda em 5%. Portanto, eu vou colocar um stop loss de 5 mil opções, tá? A 95 centavos. Coloco um stop gain, um SG1, tá? De 50%, ou seja, de 5 mil também, com limite de 10%, tá? De ganho. Tá? Lembrando aqui que justamente nesse ponto aqui, se ele for atingido, os outros 50% eu vou puxar para o meu ponto de compra.
fazendo isso, eu vou estar garantindo metade, 5%, por exemplo, de ganho. Aí eu faço um segundo stop loss, que eu chamo de stop loss final, SLF, dos outros 5 mil restantes, ok? Aí, só que aí eu vou colocar um limite de perda de 15%, portanto em 85 centavos. Acontecendo de eu ser estopado tanto no 1 como no final, eu vou estopar um com 5% e outro com 15%. Na realidade, o que aconteceu? 5 com 15 são 20, dividido por duas operações, a minha perda máxima foi de 10%. Tá? E por último, eu faço um stop gain final de 50% do restante, dos outros 5 mil restantes, né, da operação, porque eu já vendi metade no stop gain inicial, tá, com 10%, e agora eu vou vender o restante, tá, da operação com stop gain de 30%. Tá? Aí é o mesmo estilo. Se eu for estopado no gain 1 e no gain final, eu saí com 10%, 30%, 30 com 10 são 40, dividido por 2, eu tive um ganho de 20%, ok? Então, as possibilidades que eu tenho operando com esse método: ser acionado dos dois stop loss. 2. Ser acionado dos dois stop gain. 3. Ser acionado somente no stop loss inicial e depois ela voltar a subir e eu ser acionado somente no stop gain inicial, stop gain 1. Ser acionado somente no stop loss inicial, tá? E com isso e voltar a subir e deixar correr e ser estopado, tá? Somente no final lá. Ok? E 5, ser acionado no stop gain inicial e estopado no meu preço de compra. Por quê? Porque quando eu for estopado, tá? Não fui estopado em nenhum loss, só no gain, tá? Em 10%, eu puxei meu preço de compra, tá? O meu stop loss para o meu preço de compra. Por que eu faço isso? Para proteger meu lucro, tá? Portanto, existem 5 possibilidades de resultado para a sua operação se usando esse método. No número 1, tá? Simplificando aí o exemplo que eu dei de 10% no gain 1, 30% no gain final, 5% no stop loss inicial e 15% no stop loss final. Tá? Fui estopado nos dois loss, menos 5% no loss 1 e menos 15% no loss final. O resultado, somos os dois, 15 com 5, dá 20 dividido por 2, porque foram duas operações, me dá um resultado de menos 10, que é o meu limite máximo. Número 2, fui estopado no gain 1. E já automaticamente, ao ser estopado no gain 1, eu puxei o restante da operação para o meu loss, alterei o meu loss para o meu preço de compra, e isso já garantindo. Aí ela continuou subindo e eu fui estopado no gain final, me dá um resultado de 20%. 10 com 30 são 40, dividido por 2, tá? Vai dar os 20%. No item 3 eu fui estopado no loss inicial, menos 5, depois ela voltou a subir, eu fui estopado no gain 1, tá? 10%. Aí é a mesma coisa, tá? Perdi metade, ganhei metade, me deu um ganho de 2,5%. No 4, eu fui estopado no loss inicial em menos 5 e só fui estopado depois no gain final em 30. Me dá um retorno de 12,50. Tá? Lembrando por que dá essa diferença. Porque metade da operação foi estopado com menos 5 e metade foi estopada no gain com 30. Tá? E por último nós temos o 5. Eu fui estopado no gain 1 em metade da operação a 10%, puxei o meu preço de compra, tá? O meu loss restante para o meu preço de compra, tá? E após ser estopado no gain 1 com 10%, ela voltou a cair e aí bateu no meu preço de compra e eu acabei saindo da operação. Isso me dá um resultado de 5%, ok? Então só lembrando que no item 2... e no item 5, ao atingir o stop gain 1, stop gain inicial, eu vou executar 50% da operação. Executando 50% da operação, eu vou alterar o restante que eu tenho, vou alterar o meu loss final, tá? Para o meu preço de compra ou venda se você estiver operando vendido, ok? Feito isso aí, você faz a sua proteção de ganho. Ok, gente, isso daí foi só para auxiliar mais um pouco e para que vocês possam assimilar como que funciona o método risco-retorno. Lembrando sempre que isso aqui é
uma estratégia de gerenciamento de risco. O processo todo é você usar o setup gráfico para achar o seu ponto de compra ou de venda, se eu for operar vendido, executando, acontecendo isso daí, você está na operação. Ao estar na operação, você vai utilizar o método risco e retorno para gerenciar a sua operação, ok? Espero que seja útil e até o próximo vídeo. Obrigado.